Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez, num momento de culto, num momento de adoração a Deus, através desse estudo que semana após semana nós temos repreendido na epístola que Paulo escreve aos Romanos. Mas antes de irmos até o texto no qual estaremos trabalhando nessa noite, gostaria de convidar você a fechar os seus olhos para que possamos fazer uma oração inicial, entregando todo o decorrer desse culto a Deus, consagrando esse culto a Deus e pedindo a Ele que fale ao nosso coração através da ação do Teu Santo Espírito. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos aqui em Teu nome, para a Tua glória, rogando ao Senhor que no nome de Jesus nos dê a compreensão das Tuas letras, das Tuas palavras, nos dê a compreensão dos Teus textos e que nós possamos, Deus, mais uma vez, sermos alimentados espiritualmente, edificados, Deus, que nós possamos crescer em sabedoria, em santidade, diante de Deus e dos homens, através da ação da Tua palavra em nós. Ó Pai, que o texto que vamos estudar nessa noite possa gerar em nós o desejo sincero de sermos não apenas ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra, e que também nos desperte o desejo de sermos dia a dia pessoas melhores, cristãos melhores, mais parecidos com Teu Filho. Abençoa-nos nessa noite, Deus, recebe o nosso culto, porque tudo que dissermos aqui, tudo que falarmos, tem como objetivo a glória do Teu nome. Essa é a oração que fazemos, em o nome de Jesus. Amém. Queria convidar você, amado, a que abra a sua Bíblia no Salmo 32. Salmo 32, nós faremos uma leitura inicial nesse texto, faremos uma breve oração, para que possamos então buscar o texto de estudo nessa noite que se encontra em Romanos. Por ora, Salmo 32, a palavra de Deus vai nos dizer assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos, que sois retos de coração. Davi nos convida aqui então, irmãos, a um momento de reflexão, a um momento de oração, a um momento de contrição diante de Deus. Ele nos exorta a que nós coloquemos o nosso coração diante de Deus e que possamos então pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, por aquilo que temos feito que desagrada ao Senhor. Então eu queria convidar você, onde quer que você esteja, a que você feche os seus olhos e que você coloque diante de Deus a sua vida e que você peça a Deus que perdoe os seus pecados, que você peça a Deus que tenha misericórdia da sua vida, para que Ele possa então aceitar o seu culto, para que Ele possa então aceitar o seu louvor. Feche seus olhos, fale com Deus, apresente a Deus as suas faltas. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, com o coração apertado, Deus, porque nós temos feito coisas que desagradam ao Senhor, que entristecem o Teu Espírito. Temos andado muitas vezes por caminhos maus, temos sido, Deus, muitas vezes vaidosos, temos sido muitas vezes desobedientes, temos, Deus, feito oposição muitas vezes às Tuas leis, às Tuas ordenanças, e por isso queremos pedir ao Senhor que nos perdoe e que tenha misericórdia de nós.
Conseguimos enxergar, Deus, as nossas faltas, as nossas falhas, mas muitas vezes sucumbimos a elas, mesmo sendo avisados. Por isso a tua palavra diz: vigiai em todo tempo. Então, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos vivifique, para que nós possamos viver uma vida santa, para que nós possamos viver uma vida reta, para que nós possamos, Deus, expressar no nosso falar, agir e pensar o caráter de Cristo. Ouve a nossa oração, Senhor, porque essa oração nós fazemos pela mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, eu queria convidar você então para que possamos já irmos direto para a epístola que Paulo escreve aos Romanos. Já vamos nos aproximando do final dessa epístola. Hoje faremos a leitura da segunda parte do capítulo 15. Semana passada caminhamos até o versículo 21 e nessa noite tomaremos então dos versículos 22 ao versículo 33 de Romanos 15. Romanos 15, 22 a 33, eu farei a leitura. Os irmãos, por favor, acompanhem de forma reverente a leitura da palavra. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá, por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso, e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Muito bem, irmãos. Nós que caminhamos juntos por toda a epístola de Paulo aos Romanos, vimos que Paulo, nos primeiros capítulos, ensinou a doutrina dos apóstolos aos Romanos, falou sobre as doutrinas da graça a esse povo. Agora, a partir do capítulo 12, Paulo, então, vem dizer a esse povo qual é a aplicabilidade dessa graça que eles receberam, como eles devem, nos seus relacionamentos diários, expressar essa graça que lhes foi dada, esse amor mútuo, essa cooperação mútua. E agora Paulo vem, então, a partir do verso 22, traçar planos, ou compartilhar com os irmãos de Roma os seus planos para o futuro. Paulo tinha em mente uma grande viagem, e Paulo, então, escreve aqui aos irmãos de Roma a respeito desse seu projeto pessoal, a respeito desse seu plano. Vamos, então, caminhar pelos versos, entendendo aquilo que Paulo queria transmitir aos leitores da época e como podemos aplicar isso, então, às nossas vidas. Paulo vai abrir esse bloco no versículo 22 escrevendo: esta foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo estava, quando escreve a carta, muito provavelmente em Corinto. E Paulo, então, está dizendo que por muitas vezes tentou voltar a Roma para visitar os irmãos. Ir a Roma. Ele não conhecia a igreja de Roma, para visitar a igreja, os irmãos. Mas que, até aquele momento, ele havia sido impedido. Impedido por quem? Ou por quê? Havia sido impedido porque havia muito trabalho na região onde Paulo estava. Paulo ficou ali cerca de 15 anos, plantando igreja, administrando o início do trabalho das igrejas naquelas cidades
onde Paulo visitava, onde Paulo plantava um trabalho. Nós sabemos que a estratégia de Paulo, falamos sobre isso na semana passada, que a estratégia de Paulo era plantar igrejas nos grandes centros, nas grandes cidades, e a partir dali criar discípulos, encorpar a igreja para que esses discípulos, os membros das igrejas, eles fossem então pregando pelo interior dessas cidades. Mas isso tomou muito tempo de Paulo, tanto que Paulo fica ali durante pelo menos 15 anos pregando naquela região. Por conta disso, ele não conseguiu voltar a Roma, por conta disso, ele não conseguiu visitar a igreja que ali já existia, uma igreja sólida já a essa altura. No verso 23, Paulo vai dizer: mas agora, tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Então Paulo está escrevendo aqui no versículo 23 e 24, que não há mais o que ser feito aonde ele estava. Ele já havia pregado ele já havia plantado a igreja em todas as grandes cidades. O seu plano de plantar a igreja e de abrir o evangelho, então espalhar o evangelho através dos seus irmãos alcançados pela graça em cada uma dessas cidades, já havia sido realizado. Então ele começava a ver com bons olhos a possibilidade de viajar para a Espanha, onde o evangelho do Senhor Jesus Cristo ainda não havia sido pregado. E no caminho para a Espanha, na rota da viagem para a Espanha, ele então faria uma breve parada em Roma para então visitar os irmãos. Ele vai terminar o versículo 24 aí dizendo que ele aproveitaria então para desfrutar um pouco da companhia daqueles irmãos. Ele então faria um caminho para a Espanha e no meio da viagem ele pararia em Roma. Esse era o plano de Paulo, o projeto de Paulo. Mas havia uma outra demanda a ser resolvida. E no versículo 25 ele vai dizer que demanda é essa: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Ou seja, o seu plano de ir à Espanha, passando por Roma, teria que esperar um pouco mais, porque havia um outro trabalho a ser feito. Que trabalho seria esse? Ele teria de ir a Jerusalém primeiro. E o que ele teria de ir fazer em Jerusalém? Ele vai explicar aí no final do versículo 25 e no versículo 26. Estarei indo a Jerusalém a serviço dos santos. Os santos aqui, irmãos, nós sabemos bem, quer dizer separados, aqueles separados por Deus, os membros da igreja, né? A igreja do Senhor. Então ele teria de ir a Jerusalém a serviço da igreja, a serviço dos membros da igreja. O que estava acontecendo? Versículo 26. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. O que acontecia é que Jerusalém atravessava uma grande fome, uma grande recessão. E alguns dos membros da igreja em Jerusalém passavam por dificuldades, passavam por grandes dificuldades. Então as igrejas da região da Macedônia e da Acaia levantaram uma oferta financeira e Paulo estava então levando essa oferta financeira até Jerusalém. Interessante, irmãos, que as igrejas da Macedônia e da Acaia não eram igrejas abastadas, não eram igrejas ricas. Eram pequenas igrejas, mas que entenderam aquilo que Paulo havia escrito nos capítulos anteriores, de que nós somos um só corpo, e de que se um membro desse corpo sofre, todos os membros sofrem. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então a necessidade dos irmãos da igreja em Jerusalém era também a necessidade dos irmãos da Macedônia, da Acaia e de todos os lugares, porque, repito, o povo de Deus é um só povo. Paulo, então, vai atender a essa demanda, a essa necessidade urgente dos irmãos da igreja de Jerusalém, que estão em Jerusalém,
e vai então levar essas ofertas levantadas por essas igrejas lá da Macedônia e da Acaia. Versículo 27, ele vai escrever: isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que como os gentios receberam o evangelho a partir dos judeus, os judeus pregaram o evangelho aos gentios, então que não é nenhum absurdo que eles abençoem aos judeus com bens materiais. Eles receberam bênçãos espirituais e agora estão abençoando aos seus irmãos que estão em dificuldade com bens materiais. Não é de maneira alguma um pagamento, não é de maneira alguma um equívoco de se pensar que o evangelho que receberam poderia ser pago com as suas ofertas, de maneira alguma. Trata-se de compaixão, trata-se de misericórdia e trata-se do senso de que, uma vez que nós somos agraciados pelo trabalho desses irmãos, não há nenhum problema, não há nenhum peso que nós possamos abençoar esses irmãos financeiramente. Ok? Versículo 28, Paulo vai dizer assim: tendo, pois, concluído isso e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Então a esperança de Paulo permanece, de que ele vá até a Espanha pregar o evangelho, uma vez que, assim como eu já havia dito, o evangelho ainda não havia chegado ali. Paulo, então, ardia o coração missionário de Paulo que ele fosse até a Espanha pregar o evangelho do Senhor Jesus. Então ele diz aqui: olha, eu terminando essa demanda, esse trabalho que é mais urgente, porque onde há fome, onde há necessidade, exige uma ação rápida, uma ação pontual. Então, assim que eu terminar essa demanda, assim que eu terminar esse serviço, certamente irei então até Roma, em caminho para a Espanha. E no versículo 29 ele vai dizer: e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Ou seja, eu sei que se eu tiver a oportunidade, se Deus me der a oportunidade de ir até vocês, irei sob os cuidados de Deus. Irei na bênção de Deus, irei na bênção de Cristo, para que nós possamos ter a oportunidade de convivermos por algum tempo. Dentro desses planos e dentro desses projetos que Paulo fazia, existia em todo o tempo a consciência de que o homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, Paulo fez planos, Paulo tinha projetos, e nós precisamos mesmo fazer planos e projetos, pensar bem naquilo que devemos ou que queremos fazer, mas existia no coração de Paulo também a certeza e a convicção de que os seus planos deviam ser colocados diante de Deus, de que os seus planos e os seus projetos deveriam ser levados a Deus para a sua confirmação ou não. Salmo 25, versículo 12 diz que o homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho em que ele deve andar. Então Paulo vai aqui rogar, clamar aos irmãos, e aí ele invoca a Trindade: rogo-vos por nós, Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor. Uma oração trinitária, invocando o favor dos irmãos, para que eles orem em favor de Paulo, para que Paulo então possa alcançar o seu objetivo. Então observem, irmãos, a importância da oração quando dos nossos projetos, quando da direção em que devemos andar, e como nós negligenciamos essa graça, esse favor que Deus nos concede de termos esse relacionamento pessoal com Ele, nos ouvindo, dando ouvidos à nossa voz. Amo o Senhor porque Ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz. Então, nós muitas vezes abrimos mão desse privilégio que nós temos
de falar com o Senhor, de ouvir a voz do Senhor e de termos a direção do Senhor para o caminho que devemos escolher. E por conta disso, não raro, nós nos equivocamos, nós entramos em caminhos que não deveríamos ter entrado, nós fazemos escolhas das quais nos arrependemos. Enfim, Paulo tinha consciência disso, Paulo sabia disso, e por conta disso, então, Paulo vai colocar diante de Deus os seus planos e os seus projetos. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. E quais são os motivos de oração de Paulo? Quais são os motivos de oração de Paulo? O que Paulo pede aos irmãos de Roma que intercedam em seu favor? Agora, nos versículos seguintes, ele vai então descrever quais seriam esses motivos de oração. Versículo 31. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Então, esses são os dois primeiros motivos de oração de Paulo, para que ele se veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e para que o seu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Que rebeldes são esses? Esses rebeldes a que Paulo trata aqui são os judeus que estavam em Jerusalém e que ainda não haviam se convertido a Cristo e que viam Paulo como um traidor e que por conta disso traziam problemas, dificuldades à pregação de Paulo ali em Jerusalém. Paulo pede então que os irmãos orem para que ele tenha liberdade, para que ele tenha tranquilidade para fazer, né, o seu trabalho, levar ali aquela oferta que ele havia levantado. E pede também que esse seu serviço seja bem aceito pelos santos, ou seja, que essa oferta que ele trazia agora para os cristãos ali, para os judeus convertidos ali em Jerusalém, que ela fosse bem aceita pelos irmãos e que eles entendessem o caráter daquela oferta, o caráter da compaixão dos irmãos, da boa vontade dos irmãos, do cuidado dos irmãos para com eles. No versículo 32, ele vai dizer: a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Ou seja, para que eu, completando essa minha tarefa de ir até Jerusalém, para que logo depois eu consiga então fazer o que está nos meus planos, que é visitar vocês em caminho para a Espanha, visitar vocês e ter um tempo de recriar com vocês, aproveitar esse tempo em que eu estarei com vocês, em que nós poderemos compartilhar da companhia uns dos outros. E aí no versículo 33, ele vai se despedir dizendo: e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Irmãos, esse era o plano do apóstolo Paulo, esse era o projeto do apóstolo Paulo, mas acontece que Deus tinha outros planos para ele. Acontece que o projeto de Deus, aquilo que Deus pensava para os dias seguintes que Paulo teria de andar, eram bem diferentes daqueles que Paulo havia pensado, planejado. Por quê? Porque nós veremos lá no livro de Atos que Paulo não teve paz em Jerusalém, que os judeus rebeldes de que ele havia pedido livramento, que eles não permitiram que ele fizesse o seu trabalho, que ele realizasse aquilo para o qual ele havia se planejado, orado e programado. Paulo foi para Cesareia, ficou preso ali 2 anos, depois mais 2 anos preso em Roma. Paulo, em momento algum, se alegrou em Roma, porque ele já chegou até ali preso. Paulo, que pediu uma viagem tranquila, passou por naufrágio. Paulo passou por inúmeras dificuldades e Paulo passou então pela prisão, ou seja, tudo aquilo
que ele havia pedido a Deus, tudo aquilo que ele havia planejado, tudo o que estava no seu coração realizar, Paulo não conseguiu. Paulo não conseguiu. E que lição, então, nós podemos tirar disso? Porque nós nos apegamos a textos que confirmam aquilo que nós queremos. Esses são os textos aos quais nós nos apegamos. Mas quando nós abrimos a nossa Bíblia num texto em que os projetos, os planos, os sonhos do escritor, eles não tiveram o fim que o escritor planejava, qual é o sentimento que vem no nosso coração? De decepção, de tristeza, de medo, enfim. Talvez sim, numa leitura mais rasa, sim. Mas quando nós olhamos todo o contexto e de tudo que Deus fez por intermédio de Paulo, enquanto Paulo passava por essas privações e enquanto Paulo viam frustrados os seus projetos, nós entendemos mais uma vez que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. E entendemos também, mais uma vez, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o que numa leitura superficial poderia ser o fracasso dos planos e dos projetos de Paulo, se tornou numa grande bênção para todo o povo de Deus. Porque se Paulo fosse à Espanha, ele pregaria para algumas milhares de pessoas. Talvez fosse esse o alcance do evangelho, se ele conseguisse chegar à Espanha. Mas como ele não conseguiu chegar na Espanha, como Paulo foi preso, como Paulo teve uma jornada muito diferente daquela que ele planejou, durante a prisão, Paulo escreveu 4 cartas. Paulo escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Imagine você quantos milhões de pessoas se converteram através da leitura dessas cartas. Imagine você quantos milhões de pessoas já foram edificados através da leitura dessas cartas. Então, meus irmãos, os planos de Deus, repito, sempre serão melhores do que os nossos. Aquilo que aparentemente seria um fracasso, aquilo que aparentemente seria o fim de um planejamento tão bem elaborado por Paulo, os seus motivos aqui de oração eram muito bons, eram louváveis. Paulo queria visitar os irmãos em Roma, Paulo queria pregar o evangelho à Espanha, onde o nome do Senhor Jesus ainda não era conhecido. Então, aos nossos olhos, era uma tarefa louvável, já estaria de bom tamanho. Mas os planos de Deus eram muito maiores do que esses. Os planos de Deus é que Paulo passasse por esse martírio, por esse sofrimento, e durante esse martírio escrevesse então essas 4 belíssimas cartas que ao longo da história edificou, alimentou e certamente contribuiu para a conversão de muitos crentes. Então, o que nos serve de ânimo, de encorajamento, é entender que enquanto nós visualizamos, enquanto nós conseguimos enxergar até a esquina, até ali na frente, Deus já enxergou muito além. Deus já visualizou muito além. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então a aplicação que fica para a minha vida, para a sua vida, é de que nós devemos descansar em Deus, de que nós devemos sim fazer planos, de que nós devemos sim ter projetos, de que é lícito, de que nós podemos fazer isso, mas de que nós devemos colocar esses projetos diante de Deus em oração, colocar diante de Deus para que Deus os confirme ou não, para que Deus nos dê resposta favorável ou não, de que nós devemos esperar em Deus pela sua resposta e de que nós devemos, principalmente, nos contentar com a resposta de Deus, sem murmurações, sem rebeldia, mas sabendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tudo o que procede de Deus é bom.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, querido, que essa seja a mensagem e que essa mensagem possa aquecer o seu coração nessa noite e que o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Se Deus nos permitir, na próxima quinta-feira estaremos aqui finalizando essa epístola de Paulo aos Romanos, trabalhando no capítulo 16 da carta. Eu gostaria de convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos para que possamos novamente orar. Então eu rogarei a bênção do Senhor sobre a sua vida e logo depois nós estaremos encerrados. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor porque a tua palavra foi lida e foi compartilhada. Queremos agradecer ao Senhor porque vemos, Deus, o teu cuidado, a tua bondade, a tua misericórdia sobre a nossa vida em cada ato, em cada momento do nosso viver. Queremos agradecer ao Senhor pelos inúmeros livramentos que o Senhor já nos concedeu e que talvez nós nem saibamos. Queremos agradecer ao Senhor pelas muitas e muitas vezes que o Senhor não ouviu os nossos pedidos e as nossas orações, coisas que pedimos de forma tola e que traria para nós prejuízo e dificuldade, mas que o Senhor nos preservou. E queremos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé e que nós possamos, Deus, entender que os seus planos são melhores do que os nossos, que nós possamos entender que nós podemos até fazer planos, mas que a resposta certa vem dos teus lábios e que nós possamos descansar no Senhor, na tua soberania, no teu poder, no teu cuidado e nas tuas promessas. Louvado seja o teu nome, Deus. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida, que o Senhor possa conceder a todo o teu povo que te ouve nessa noite uma noite de descanso, uma noite de renovo, que nós possamos descansar no Senhor, esperar confiantemente pelo Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, pela mediação de Jesus Cristo, pela intercessão do Espírito. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, a volta daquele que prometeu e certamente virá nos buscar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Uma boa noite a todos, que o Senhor abençoe a sua vida e nós nos vemos, se o Senhor permitir, no próximo domingo, a partir das 19 horas, no Facebook e no YouTube. Um grande abraço, que Deus o abençoe.